Hoje a gente vai mergulhar na cena do primeiro crime da história. Uma história que, olha só, não começa com um ladrão ou um inimigo, mas com dois irmãos, um altar e uma oferta a Deus. É uma narrativa que força a gente a se perguntar o que transforma a devoção em ódio. A história toda começa bem aqui. Duas ofertas, dois irmãos. Uma é aceita, a outra rejeitada. Mas o que diferencia as duas? Será que é o que está no altar ou o que está no coração? E a resposta para essa pergunta, ela é mais sombria do que a gente imagina. Porque o primeiro ato de adoração registrado fora do Éden não terminou com uma bênção, não. Terminou com um assassinato. Essa história é como um espelho. Ela mostra como a semente do pecado, quando plantada no coração, pode acabar manchando a terra com sangue. Vamos analisar essa tragédia, cena por cena. A cena começa no mundo totalmente novo, fora do paraíso. Adão e Eva têm dois filhos, Caim, que é lavrador, e Abel, pastor de ovelhas. E eles começam um ritual que deveria unir eles a Deus e um ao outro, a adoração. E aqui que o texto nos dá a primeira pista. A linguagem é bem sutil, mas, olha, é muito reveladora. Caim traz do fruto da terra. Soa meio genérico, né? Quase como se fosse só para cumprir uma obrigação. Mas o Abel, ele traz das primícias, a primeira e a melhor parte. A descrição por si só já sugere uma diferença fundamental de atitude, uma diferença que vinha do coração. Séculos depois, o Novo Testamento vai confirmar exatamente isso. A questão nunca foi sobre frutas versus cordeiros, entende? Era sobre fé contra a formalidade. A oferta de Abel foi um ato de confiança, de honra, vindo de um coração grato. A de Caim, pelo que tudo indica, era só um ritual vazio. Pensa nisso como um iceberg. A oferta é só a pontinha que a gente vê. O diagnóstico de verdade, o que realmente importa, está lá debaixo d'água. O estado do coração. Deus não rejeitou primeiro a oferta de Caim. Ele rejeitou a atitude por trás dela. E a reação de Caim a essa rejeição de Deus não é de reflexão, é de pura fúria. A história agora sai de perto do altar de adoração e mergulha direto nas sombras do coração humano. Caim não tenta entender, não se arrepende. A resposta dele é uma ira que arde, que queima no seu rosto. A ferida interior começa a apodrecer e fica visível para todo mundo ver. E é nesse exato momento que Deus intervém com uma imagem poderosa, quase cinematográfica. O pecado não é descrito como um simples erro ou uma falha, não. É uma fera selvagem, agachada na porta, prontinha para o bote. Mas o aviso vem com um chamado à ação. Deus diz para Caim, essa fera te deseja, mas cabe a ti dominá-la. Caim não é uma vítima indefesa dos seus sentimentos. Ele é o guardião da própria alma, com a responsabilidade de governar sobre ela. Caim ouve o aviso, ele vê a fera, ele entende a escolha que tem que fazer. E então, ele abre a porta. A premeditação é de arrepiar. Não é uma explosão de raiva no calor do momento, mas um convite calmo, calculado. Vamos ao campo. Ele o leva para longe, para um lugar onde a confiança entre irmãos vai ser traída da forma mais cruel. E lá no campo, a tragédia acontece. Um irmão se levanta contra o outro. Aquela fera que estava na porta não está mais só à espreita. Ela tomou o controle total. Caim não dominou o pecado dominou Caim. A descrição é curta, brutal e definitiva. O primeiro ato de adoração fora do Éden leva diretamente ao primeiro assassinato. O pecado não é mais só uma desobediência. Agora ele derramou sangue inocente na terra. E então, o silêncio é quebrado pela voz de Deus. A pergunta que ele faz não é por falta de informação, claro que não. É um espelho, uma última chance para Caim se confrontar e confessar. A resposta de Caim ecoa através da história. Não é só uma mentira, é um manifesto de indiferença e sarcasmo. Ele nega sua responsabilidade, rompendo o laço mais fundamental de todos. Aquele que foi chamado para ser o mestre do seu próprio pecado, agora nega ser o guardião do seu irmão. E aqui a história revela um princípio profundo. O pecado nunca é silencioso. A injustiça tem uma voz. O sangue inocente derramado no chão clama por justiça, e esse clamor chega direto a Deus. O crime foi cometido. A confissão foi negada. A justiça agora precisa ser feita. Mas o veredito de Deus vai ser uma mistura inesperada de juízo e algo mais. A punição é uma ironia terrível. Caim, o homem da terra,
Agora é amaldiçoado pela própria terra que ele profanou com o sangue. Ela não vai mais dar seus frutos para ele. Ele está condenado a vagar, separado do seu trabalho, da sua comunidade, do seu lar, um exílio completo. Mas justamente quando a história parece se fechar em pura justiça, acontece uma virada chocante. Caim, o assassino, teme pela própria vida. E a resposta de Deus a esse medo é algo que ninguém poderia prever. A famosa marca de Caim, ao contrário do que muita gente pensa, não era um sinal de vergonha, era um escudo de proteção divina. Deus marca o primeiro assassino, não para condená-lo à morte, mas para preservá-lo da vingança. É o paradoxo final dessa história, juízo e misericórdia, ali, lado a lado. Então, o que essa história toda nos revela? Ela revela o perigo de uma adoração sem coração, o poder destrutivo de uma raiva que não é dominada, a tentação de negar a própria responsabilidade e, surpreendentemente, a tenacidade da graça, mesmo nos lugares mais sombrios. E no final, a história deixa de ser sobre Caim e passa a ser sobre quem a escuta. A pergunta que fica ecoando não é onde está Abel, mas sim, onde está o nosso coração quando a gente adora. O aviso de Deus a Caim ecoa através dos milênios, porque a fera não foi embora. O pecado ainda está agachado à porta. E essa porta é o coração humano. Dominá-lo ou ser dominado por ele continua sendo a escolha.